Muito bem, moçada. Na aula de hoje, a gente vai abordar um outro assunto importante da geometria, que é a geometria no espaço. Quando falamos no estudo da geometria espacial, estamos preocupados com o estudo dos 5 principais sólidos geométricos que temos por aí. Estudamos 5 categorias que são a esfera, conforme você vê por aqui, os cilindros, os cones, os prismas e as pirâmides. Aqui no jardim do nosso estúdio, você bem enxerga essa escultura que a gente tem aqui na forma do globo terrestre, que representa para nós, então, uma esfera. Estudar os sólidos geométricos, no fundo, significa estabelecer relações que nos permitam calcular a área e o volume de cada um deles. Nesta introdução para o assunto, eu vou estar falando um pouquinho, mostrando para você pelo menos 2 sólidos geométricos importantes, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais uma das nossas aulinhas sensacionais de Química. Hoje com o tema Fenômenos Químicos versus Fenômenos Físicos. Você sabe a diferença? Não? Então, vem comigo. Olha só, um fenômeno físico é um fenômeno em que a gente não vê nenhuma mudança de identidade da substância envolvida. Num fenômeno físico, a substância, antes e depois do processo, continua sendo a mesma substância. Puxa, mas falando assim, talvez não dê para entender direito, né? Então, que tal assistirmos um filminho com um fenômeno físico? Olha só, pessoal, nesse caso, essa imagem chocante, né? Triste, porque ela é consequência do aquecimento global. A geleira despencando, essa geleira está derretendo. Isso é sinal de que a água sólida está se transformando em água líquida. É um fenômeno físico, porque antes a gente tinha água e depois do fenômeno ocorrido a gente continua tendo água nesse derretimento da geleira. Olá, estudantes do Brasil, tudo bem? Estamos juntos nessa viagem no tempo e no espaço para o entendimento de um dos temas mais importantes que você vai ter nos seus exames. Nós vamos conhecer a geografia urbana, principalmente a urbanização caótica que acontece hoje em grande parte do planeta. Que essas construções antigas ficassem distantes, muito distantes da cidade. Mas não é verdade. A cidade cresceu tanto que ela engoliu a própria história. É assim que eu quero mostrar a vocês nesse slide. Acompanhem, por favor. Observe a grande esfinge e observe a distância dela para as áreas de construção, para as áreas urbanizadas. Alguns anos atrás, as construções estavam localizadas a mais de 20 quilômetros de distância. Olá, pessoal. Olá, você que está se preparando para o exame do Enem. Nesta aula, nós vamos analisar a evolução política da Europa, a formação dos Estados europeus e como essa evolução, como a evolução da sua organização foi se dando com o passar do tempo, dos séculos antes de Cristo. A gente vê aqui no próximo mapa as regiões em que os gregos colonizaram, abrangendo toda a parte sul do mar Mediterrâneo e norte da África. Vamos aprender o que é a octanagem de um combustível, o que é o petróleo do pré-sal que tanto se fala, por que algumas pessoas usam leite de magnésia como desodorante, coisa estranhíssima, e o que causa a ressaca? Eu acho que essa você sabe, né? E é possível evitá-la? Então, olha só, gente. Basicamente, na aula de hoje, a gente começa a falar um pouquinho dessas, de novo, né? Mais uma vez, que para o Enem isso é super importante, a gente ficar sempre comentando dessas fontes energéticas relacionadas ao nosso dia a dia, e a gente vai introduzir um pouquinho da química orgânica. Química orgânica, que é aquela química que foi ocasionada por um erro, né, na verdade, quando um químico, Thomas Bergman, decidiu dividir a química em duas, a química dos organismos vivos e a química das coisas sem vida. De acordo com ele, havia substâncias químicas nos seres vivos como nós, os cachorrinhos e as plantinhas, e uma outra química que teria a ver com rochas, com areia, com o ar, com a água, das coisas sem vida. Isso está errado. Imagine você que nos últimos anos, a sociedade industrial vem criando um aparato gigantesco, formado por máquinas e combustíveis que vão emitindo uma quantidade enorme de poluentes sobre toda a atmosfera. Muitos cientistas nos últimos anos estão preocupados com isso
estão preocupados com fatos como esse que você vai ver a partir de agora. Observe bem o que tem acontecido com os polos nos últimos anos. Nós precisamos estar atentos a essa transformação. Os polos estão derretendo, principalmente o Polo Norte, que passou por uma transformação nos últimos 30 anos jamais vista. De meia-vida. Imagina que eu tenho 100 gramas de Césio 137. Passou uma meia-vida, sobram 50. Passou uma meia-vida, sobram 25. Passou uma meia-vida, sobram 12,5. É só ir dividindo por 2? Isso. Mas como é que perguntam isso no vestibular? Ah, quer ver? Quer ver até como dá para a questão não ser tão simples? O valor da meia-vida. Olha, aqui tinha 10, vou dar uma coladinha, tá? 10 gramas. Quando 10 gramas virarem 5 gramas, passou uma meia-vida, né? Aí você vai nos 5 gramas, anda até achar a curvinha e desce. Tá vendo meu dedinho aqui, ó? Quantas horas tem aqui? Que é uma questão que os professores trabalham muito em sala de aula, né? Ai, professora, desculpa, eu errei aí na redação e tal, porque eu tô acostumado a escrever aqui, né? Primeiro, cada linguagem tem o seu lugar. Então, lá no MSN, lá no seu perfil, você pode colocar isso, porque as pessoas, os seus interlocutores, todos falam dessa pose do Papai Noel, tá? Que local é esse, tá? Aí você tem aqui Natal Top Shopping, que recebe, que é o consumidor, né, que vai fazer essas compras nesse shopping. Você vê um shopping, né? Não é um lugar assim super, super simples, como não é uma feira, tá? É um shopping. Então, o perfil dessas pessoas que aparecem é o perfil desejado. Vamos falar sobre os referentes. Olha só, primeiro caso, o referente aí sobre o substantivo terra. Quais são os referentes deste substantivo dentro do texto? Nós temos o pronome ela, o pronome a e, novamente, a elipse deste pronome ela. Vamos ver dentro do texto? Olha só, as fronteiras foram riscadas no mapa. Primeiro referente que nós vimos sobre o substantivo terra era o pronome ela, não é isso? Ó, a terra não sabe disso. São para ela, quem que é este ela aqui? São para ela tão inexistentes, quem que é este ela? A terra. Eu não vou ficar repetindo, são para a terra. Olha aí o meu recurso, meu elemento de coesão, meu recurso para evitar repetição. Dá reto. Ô, Rogério, então o que é o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele mede a inclinação da reta. Tá? Então note que se esse m for maior que zero, tá vendo? Se o m é maior que zero, a reta é crescente. Tá vendo? Reta crescente. E chama rio Yamuna, e ele é um rio aí situado na Índia. Vamos fazer uma análise desse rio. Ó, se você observar as águas aqui, ó, desse rio, você vai perceber o seguinte, ó, nessa área você pode notar que a água está bastante escura. Então é difícil ter acesso à luz. O produtor teria dificuldade aqui de sobrevivência nesse estágio aqui, ó, tá tudo escuro. Você pode observar que tem uma grande quantidade de matéria orgânica. E aí, pessoal, beleza? Olha lá, nosso laboratório montado aí. Hoje, para nos prepararmos muito bem para esse curso do Enem, a gente vai falar sobre transformações químicas. Vamos usar esse laboratório todo aqui. Coisas perigosas? Não, nada perigoso. Mas quando eu dissolvo sal e faço de novo o teste da condutibilidade elétrica, olha o que a lâmpada faz, a lâmpada acende. Por que que isso acontece, gente? Ó, os fios estão separados, tá? Não vai achar que eu encostei os...